muita luz para o seu caminho, para a sua vida e para a sua família. Eu venho aqui nesse exato momento trazer uma mensagem para o seu coração, uma mensagem de Deus para a sua vida. E você que está enfrentando problemas no seu lar, na sua casa, com seu familiar, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, ou problema pessoal interno, dificuldades pessoais. Eu venho aqui trazer uma mensagem para o seu coração. Há um registro na palavra de Deus que está escrito no livro de Mateus. Mateus ele relata uma história muito interessante de um pai que, ao desespero, trouxe o seu filho à presença de alguns fariseus e até mesmo dos discípulos de Jesus. E depois de muita tentativa, oração, eles não puderam expulsar ou curar aquele jovem rapaz. E quando Jesus chegou naquela região, o pai veio correndo ao encontro de Jesus, ajoelhando aos seus pés, e disse para ele para que pudesse curar o filho dele, porque o filho dele era lunático. E a palavra lunático significa doido, maluco, ou seja, porque aquele jovem estava classificado pela boca do próprio pai como lunático. Nós começamos a perceber aí, pessoal, que já vem uma atração em forma de maldição, ou melhor, a pessoa ela própria menciona a palavra de maldição em meio à sua família. O próprio pai chegar a afirmar que o filho é um lunático significa que era aquilo que os olhos dele estavam vendo. Mas quando ele trouxe essa criança, esse jovem até Jesus, ele não queria que seu filho continuasse daquela forma, sendo visto como um doido, como um maluco. Outrora era jogada no fogo, outrora jogada na água. De repente, cadeia nenhuma segurava ele. O pai possivelmente passava vergonha com seu filho, passava, enfim, não podia estar no lugar, conviver no meio da sociedade. Mas a única maneira que ele teve foi buscar ajuda a quem poderia ajudá-lo. E muitas das vezes existe aqueles que vivem apenas uma fé natural e que coloca a culpa sempre na pessoa. E quando o pai colocou os discípulos, lógico, não puderam curá-lo. Ficaram frustrados por causa disso. Ficaram até chateados de não poder curar o jovem. E quando o pai recorre ao próprio Senhor Jesus questiona ele por que aquela criança era daquele jeito. E o pai relatar, né, desde a sua infância, desde pequeno, enfim. O pai tomou aquela criança pelas mãos, orou por ele, expulsou o demônio, porque existia um demônio. Na realidade, existia um demônio ali, escondido por detrás da loucura daquela criança, daquele jovem. E muitos não percebiam isso, apenas olhavam a atitude, mas não olhava o que estava por dentro daquele jovem. Médico não vai resolver problema, psicólogo não vai resolver problema, o que vai resolver problema é uma atitude de fé, uma atitude de fé. E quando o pai falou para o Senhor Jesus tomando ele pela mão, repreendeu o demônio, como está escrito aqui, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Em outra passagem, Marcos fala que ele ficou como morto, como se tivesse morto, quer dizer, depois de muito agitar no corpo daquela criança, depois de muito relutar para sair, o demônio deixou a criança como morta, a ponto das pessoas pensarem que ele morreu. O detalhe importante que me chama muita atenção nesse capítulo e nesse versículo é que depois de algumas horas, os discípulos procuram Jesus e faz para ele a pergunta. E eles perguntaram assim em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Quer dizer, por que nós não podemos expulsar o demônio que estava naquele jovem? Aí Jesus ele diz: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Interessante. O próprio Senhor Jesus afirmou que existe castas, ou seja, grupos de demônios
que precisa de uma força maior, um sacrifício maior. E esse sacrifício ele fala que é o jejum. O jejum ele é nada mais, nada menos do que abstinência de alimentos por um determinado tempo. Daniel orou por 21 dias de não comer carne, de não beber bebidas, enfim, apenas comer legumes. Esdras, por sua vez, também fez um jejum para uma jornada feliz. E Esther convidou toda a comunidade também para jejuar por ela. Enfim, o jejum ele tem a sua força. O jejum ele tem a capacidade de interferir no mundo espiritual. O jejum faz aquilo que os olhos não veem. Porque a nossa carne, quanto está fraca, o nosso espírito está forte. E o jejum é para tirar nossa força física, para que a força espiritual seja mais forte. Por isso, nós da Catedral Evangélica da Paz estamos vivendo o propósito da sexta-feira forte do jejum. É o jejum poderoso, é expulsando o mal através do jejum. Eu particularmente faço jejum de 12 horas na sexta-feira e convido as pessoas que vêm a participar das nossas reuniões 1 hora antes dela vir para a igreja abrir o jejum. Por exemplo, quem vai vir às 3 horas, às 14 horas abre o jejum e vai entregar após o término da reunião. Quem vier às 19h30 abre o jejum às 18 horas, entrega no término da nossa reunião. Eu quero chamar você, a senhora, o senhor, a estar conosco nesta sexta-feira da corrente forte do jejum. É a oração forte, é o sacrifício maior. O próprio Senhor Jesus disse, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então eu quero convidar você, quero convidar a senhora